Mateus 28, 18, 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Inclina sua cabeça. Espírito Santo, nós te amamos. Deus Espírito Santo, nós te amamos. Deus Espírito Santo, tome teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário. Tome o teu lugar em cada coração. Espírito Santo, nós rendemos a Deus os nossos louvores, a nossa adoração. Apresentamos criança à igreja, consagrando a Ti. Recebemos novos membros no corpo de Cristo. Honramos o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E agora, Senhor, nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração através da palavra. Tudo que nessa noite possa conspirar contra a palavra, coloque em teu altar. Abençoa-nos, Deus Espírito Santo. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada família que pelas redes sociais também estão juntamente conosco adorando a Deus. Fala o nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero começar fazendo uma pergunta ao nosso coração. Deus se importa com as pessoas? Vamos olhar para fora do nosso coração e olhar para as pessoas que estão lá fora. Deus, Ele se importa com as pessoas. O que a Bíblia diz a respeito de Deus em relação a quem está lá fora? A Bíblia vai dizer que Deus, Ele não tem prazer na morte de nenhum pecador. Antes, Deus deseja que todos possam se arrepender, para que eles possam serem salvos. Então, quando você olha lá para fora, talvez a gente não dê tanta importância. Talvez para nós as pessoas, elas não tenham peso de importância em nosso coração. E por a gente não ter esse peso dessa importância no nosso coração, muitas vezes passa muito distante o nosso sentimento com o sentimento que Deus Ele tem em relação a essas pessoas. As pessoas importam tanto para Deus, que Jesus, Ele vai dizer, vai contar uma história, Ele vai contar uma parábola, lá no Evangelho de Lucas 14, comparando o reino de Deus com uma grande festa. A Bíblia diz que o dono da festa, o organizador da festa, ele convida todas as pessoas. No dia, os convidados dão desculpas para não irem. O dono da festa diz para o seu servo: olha, sai pela cidade, sai pelas ruas e convide os cegos, os coxos, os aleijados e os mancos. E ele foi. Ele disse: Senhor, eu fiz como o Senhor me mandou.
fiz como o Senhor me mandou, me ordenou. Portanto, ainda há lugar na sua casa. E o dono da festa diz: então sai agora pelas estradas, sai aí, pelo interior, e force as pessoas a entrarem, para que a minha casa se encha. Quando está falando de casa aqui, está falando dos céus. Quando fala de casa aqui, está falando da presença de Deus. Deus, Ele se importa tanto com as pessoas. Deus, Ele tem tanta compaixão, tanta misericórdia das pessoas, que Deus, Ele usa um termo: force eles a entrar, obrigue eles a entrarem, porque Deus diz: eu quero que a minha casa, ela se encha. E Jesus, tendo essa realidade em seu coração, depois da sua morte e ressurreição, Ele reúne os seus discípulos e vai trazer essa revelação dessa importância de Deus ao coração dos seus discípulos. Eles, assim como Deus se preocupa com as pessoas lá fora, assim como Deus se preocupa com o homem caído, o homem perdido, o homem pecador, vocês também precisam ter no coração de vocês essa importância em relação às pessoas. E Ele vai aí trazer para nós sobre a nossa mais preciosa missão, a missão mais importante do cristão, que é de poder sair das quatro paredes, levantar um pouco do conforto que nós temos, e a gente se importar um pouco com aqueles que Deus também se importa. Eu quero pensar com vocês aqui nessa noite, para que a gente faça discípulos. É necessário o que, pastor? Pastor, para fazer discípulos, o que é necessário? Para a igreja cumprir o ID de Cristo, o que é necessário? É necessário, queridos, que primeiramente a gente receba da parte de Deus o mesmo poder que Jesus recebeu da parte de Deus. Você vai ver no verso 18, o que Jesus ele vai dizer? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Toda a autoridade, ela foi me dada nos céus e na terra. E quando que essa autoridade, ela foi dada a Cristo Jesus? Não foi apenas com a sua morte e ressurreição, não, queridos. Quando você olha Cristo começando o seu ministério, quando você olha Jesus, descendo as águas para ser batizado por João Batista, você vai ver que logo após Jesus ser batizado, o Espírito de Deus se permite se derramar sobre a vida de Jesus, sobre o corpo de Jesus, e Deus testemunhar dos céus. Ouve-se ali uma poderosa voz dizendo: este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando Jesus ele entra no templo, lá em Mateus, capítulo de número 4, é do verso 17 a seguir, ele vai dizer assim, quando a Bíblia é entregue para Jesus, Jesus ele vai pegar a Bíblia e ele vai ler Isaías 61, o verso 1, e ele vai dizer: hoje se cumpriu em mim essa profecia. E qual que é a profecia que se cumpre na vida de Jesus? O Espírito do Deus Jeová veio sobre mim, e Ele me ungiu. Ungiu para quê? Ou para quê? Ungiu-me para anunciar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para curar os contritos de coração, aos traumatizados, aos feridos, aos abusados, aqueles que estão doentes na sua alma. Ele me ungiu para trazer cura aos enfermos. Ele me ungiu para libertar os oprimidos do diabo.
Então Jesus está dizendo: olha, o Pai me deu uma missão. O Pai se importa com a humanidade. Agora, para mim cumprir essa missão, eu precisei ser revestido do poder de Deus. E aqui Mateus está dizendo: Jesus, aproximando-se, disse-lhe: toda essa autoridade, todo o poder foi me dado, quer seja nos céus, quer seja na terra. Ah, pastor, mas isso aí o senhor está falando de Jesus. Mas Lucas capítulo 24, 49: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que do alto dos céus sejais revestido do poder de Deus. Olha o que ele está dizendo. Imagina a Santa Ceia, ou a ceia, a festa dos discípulos. Os discípulos estão com Jesus durante 3 anos. E no dia daquela linda festa, o dia da inauguração da ceia do Senhor, o dia da formatura dos discípulos, Jesus chega para eles e fala assim: um de vocês haverá de me trair. Um de vocês haverá de me negar. Todos os demais haverão de me abandonar. Você teria coragem de investir numa equipe dessa? Você gastar 3 anos e meio com uma equipe dessa, no dia da formatura, ele olhar para essa turma e dizer assim: um vai negar, outro vai trair, todos vão me deixar. A gente talvez deixaria o grupo, a gente talvez abandonaria a equipe. Agora Jesus não. Jesus sabia que eles haviam recebido muito conhecimento, e a única coisa que eles precisavam agora, para colocar o conhecimento que eles haviam recebido em prática, era o revestimento do poder de Deus. Jesus diz: fique em Jerusalém, até que do alto dos céus sejais revestido do poder de Deus. E uma vez revestidos do poder de Deus, vocês serão minhas testemunhas. Eu creio que a igreja nunca teve tanto acesso ao conhecimento como uma igreja tem agora. Se você fica o dia todo, 24 horas por dia nas redes sociais, você ouve a palavra de Deus, e assiste cultos e mais cultos. A gente nunca teve tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta necessidade de receber de Deus esse poder, queridos. Você sabe o que deixa a gente preso no banco? Você sabe o que faz a gente olhar para uma pessoa e não se compadecer dela? É que a gente tem conhecimento, mas tem pouca autoridade. A gente tem até conhecimento, mas falta a nós poder, para que a gente possa cumprir esse ídolo de Jesus, queridos. A gente precisa, como Cristo recebeu a autoridade do Pai, a gente também receber essa autoridade. Falamos bastante aqui na nossa estação do evangelismo, lá em Lucas 10, 19. Muitas vezes a pessoa fala: mas pastor, e se eu for, pastor, se acontecer alguma coisa? A única coisa que pode acontecer é você ser um canal de bênção na vida de alguém para mudar a vida dela. A luz, quando chega, as trevas sempre serão dissipadas. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. E lá em Lucas 10, 19, Jesus vai dizer: dou para vocês poder e autoridade para pisarem em serpentes, pisarem em escorpiões, destruir toda a força do inimigo, sem que nenhum mal seja causado a vocês. Imunidade, queridos.
Imunidade. Na pandemia, nós ficamos trancados, isolados por falta de imunidade. Agora, para a gente sair, para a gente evangelizar, para nós cumprirmos a poderosa missão que Deus delegou apenas para a igreja, Ele deixou para nós, queridos, essa imunidade, esse poder de Deus. Esse poder de Deus é gerado no nosso coração, através da presença do Espírito Santo, através da unção do Espírito Santo. Quando Jesus está dizendo, eu dou para vocês poder e autoridade, Ele está dizendo, assim como Deus derramou sobre a minha vida poder e autoridade, através da vinda do Espírito Santo no meu coração, Ele diz, vocês também vão receber de Deus, através do Espírito Santo, poder e autoridade, para vocês serem um instrumento de bênção na vida das pessoas. Não tem como, queridos, a gente não se compadecer das pessoas. Então, a morte de Cristo fez algum sentido para você? Será que a morte de Cristo na cruz, ela faz verdadeiramente sentido ao nosso coração? Ela foi boa para nós? Lógico, pastor. Se ela faz sentido para nós, se ela foi importante para a nossa salvação, por que nós queremos guardar num cofre uma verdade libertadora que Deus deu para ser compartilhada e não escondida? Então, para que a gente possa cumprir esse ID, para que a gente realmente venha favorecer quem Deus deseja que a gente favoreça, a gente precisa realmente aí buscar um pouco mais dessa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele fala, já vos dei autoridade. Essa autoridade está no nome dEle, essa autoridade está nele. Agora, para a gente fazer discípulo é necessário o quê? Esse poder no nosso coração e a gente obedecer a Cristo e fazer discípulos como Ele fez. Mateus 28:19, ide, portanto façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Já não passou no seu coração? Deus com todo conhecimento, Deus com todo poder, Deus estando presente em todos os lugares. Ele estava no jardim, Deus tendo conhecimento daquilo que passava pela mente de Adão e de Eva, Deus sabendo do seu poder, que poderia ter colocado uma barreira para que Satanás não se aproximasse. Você já não parou para pensar assim, poxa vida, não era mais fácil Deus ter impedido o homem de pecar, do que agora um exército sair para tentar trazer salvação ao ser humano? Deus poderia ter feito, lógico que sim, mas se Deus tivesse feito isso, a gente nunca saberia nada sobre a graça de Deus, a gente não conheceria o amor de Deus, nem o Deus de amor, a gente não saberia nada sobre perdão, sobre misericórdia, sobre compaixão. Se Deus tivesse impedido o ser humano de pecar, nem os anjos, nem Satanás saberia de tamanha bondade, de tamanho amor, de tamanha compaixão, de tamanha misericórdia que há no coração de Deus. Você só conhece Deus dessa forma porque você pecou. Você só conhece Deus dessa forma porque a humanidade caiu. Se a humanidade não tivesse caído, queridos, a gente saberia muito pouco sobre esse outro lado misericordioso, bondoso, compassivo, salvador da parte de Deus.
E agora a gente conhecendo esse lado gracioso de Deus, compassivo, misericordioso, perdoador, o que Ele quer que a gente faça? Que a gente também compartilhe com outras pessoas essa graça divina. Ele fala, portanto, ide, portanto, e façam discípulo de todas as nações. Não é que é, pastor, fazer discípulo, pastor, que vocês falam tanto de fazer discípulo. Fazer discípulo é gerar Cristo no coração de alguém. Fazer discípulo é gerar o caráter de Cristo no coração do novo convertido, no coração daquele que nasceu de novo. Isso é fazer discípulo, queridos. Paulo, ele vai escrever numa das suas cartas, ele diz, eu sinto dores de parto, enquanto Cristo não for formado em vosso coração. Paulo se compara a uma mulher que chegou no momento de dar à luz a filhos. Não tem anestesia, queridos. Sabe, é um parto com dor. E Paulo, ele olha para aquela multidão, e ele sente no seu corpo, ele sente na sua alma, ele sente no seu espírito uma dor tão terrível, como de uma parturiente. E ele fala, eu sinto dores de parto. Paulo está olhando para o pecador, que está caminhando por um caminho sem volta, um caminho em direção a um abismo escuro, profundo, um lugar onde apenas lágrimas, choro, ranger de dente. Paulo, ele está olhando para uma multidão, que vai caminhando em direção à perdição eterna. E Paulo, ele diz assim, eu oro até que Jesus seja formado em vosso coração, até que Cristo seja completamente formado no vosso coração. Vamos olhar para a nossa história aqui, queridos. Se nós tivéssemos, é lógico, muitas pessoas mudaram, pessoas foram estudar fora, fizeram vida fora, muitas pessoas devido à crise foram embora, mas tantas outras pessoas, centenas de pessoas que passaram por aqui, não estão mais conosco. Eles começaram o processo de um novo nascimento, eles começaram a ter Cristo gerado no seu coração. Só que a igreja, você, a gente não sentou com eles para ensiná-los, para discipulá-los, para fazer com que Cristo fosse gerado perfeitamente naquele coração. Se tornaram abortivos, nascimortos, pessoas que começaram com tamanha empolgação, pessoas que levantaram as mãos, recebendo Cristo como Senhor e Salvador, não tiveram Cristo gerado em seu coração. Mas a gente não sente dor, queridos. A gente não sente muitas vezes compaixão. A gente tem pouca misericórdia. A gente passa, olha, não se compadece. Muitas vezes a gente, devido às muitas atividades aqui na igreja, como sacerdote, como levita, passa do lado daquele que foi atacado pelo ladrão, aquele que está ferido, jogado à beira do caminho, um moribundo a ponto de morrer. E a gente, na nossa religiosidade, a gente passa, a gente olha, a gente pode até dizer que se compadece, mas a gente não para, queridos. A gente continua o nosso belo e alegre caminho. Mas Jesus diz, vocês precisam ir, vocês precisam fazer discípulo de todas as nações. Você vai ver as escrituras dizendo, digno é o cordeiro que foi morto e agora vive, de receber honra, glória, louvor e poder, adoração, porque com o seu sangue
Comprou para Deus homens de todas as tribos, raças, línguas, povos e nações, e fez dessas pessoas para Deus reis e sacerdotes. Como que Deus vai alcançar essas pessoas através de Cristo Jesus, se a gente não está dispostos a ir, queridos? Se a gente não está disposto a levantar do nosso banco tão confortável. Então ele fala, vocês precisam. Então, muitas vezes a nossa ênfase é no id de Jesus. Não, querido, a ênfase não está no id. A ênfase está fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos é filhos na fé. A gente não pode chegar no céu estéril, querido, sem ter gerado nada. O grande avivalista, ele orava pela Escócia e ele dizia assim: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Era a oração dele: dai-me a Escócia, senão eu morro. A palavra diz: pede as nações por herança, e eu as darei. Queridos, ide. Sabe, isso é feito com comprometimento. Mas tem ide também é feito, né, quando a gente rasga o nosso coração, né, diante dele, né? Ele falou assim: olha, vocês vão, pregue até os confins da terra. Aí ele vai falar: e vocês vão batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discípulo passou pelo novo nascimento. Cristo foi gerado no seu coração. Ele está salvo. E agora o discípulo precisa descer às águas para cumprir a justiça de Deus. Quando o discípulo desce às águas, ele está dizendo: Deus, a justiça do Senhor, que foi, né, realizada em Cristo Jesus para me salvar, para mim, Senhor, ela tem validade. Por isso que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Vocês viram há pouco tempo atrás aqui, nós apresentamos uma criança, o Joel. Nós consagramos Joel ao Senhor. Jesus diz: deixar vir a mim os pequeninos. Jesus foi consagrado quando bebê. Jesus sem nenhum pecado. Ele se batizou aos 29 anos de idade. Então o batismo não é para criança. Se você está aqui, se você não foi batizado nas águas ainda, se você não nasceu do Espírito, da água e do Espírito, a Bíblia tem uma péssima notícia para você. Você pode estar aqui, mas você ainda não está salvo. Você ainda não está salvo. E é por isso que Jesus está dizendo que a gente recebe essa presença do Espírito de Deus em nós. E com essa presença do Espírito de Deus em nós, a gente vai entender que o foco não é o id, mas o foco é fazer discípulos que sejam iguais a Jesus, não igual a gente. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Deus. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Um discípulo de Jesus é alguém que olha para Ele e diz assim: olha, verdadeiramente, eu olho para você e consigo enxergar Jesus em você. Se as pessoas não conseguem enxergar Jesus em nós, se a nossa família não consegue enxergar Jesus em nós, se os nossos filhos não conseguem enxergar Jesus em nós,
A gente está precisando, queridos, de uma entrega maior, uma entrega maior. Você faz discípulos, você batiza esses novos discípulos, e agora ele fala: vocês vão ensinar eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então Jesus foi gerado no coração deles. Eles cumpriram a promessa, eles cumpriram a justiça de Deus através do batismo. Agora, o discipulado se faz necessário para eles aprenderem a guardar no coração todas as palavras de Cristo Jesus. Hoje o pastor Jairo, ele pregou, sobre Lucas 11, do 9 ao 13, mas ele focou muito no 13, quando Deus faz uma comparação entre nós e Ele. Se vocês, sendo pessoas más, conseguem fazer boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E numa das divisões do pastor Jairo, ele falou qual que é a função do Espírito Santo. E ele falou que a função do Espírito Santo é a gente nos fazer lembrar de todas as palavras que Jesus tem falado. É por isso que a gente precisa continuar, irmãos, nos reunindo. Aqui na igreja vocês ouvem, aqui na igreja vocês aprendem muitas coisas, mas é na casa, é no pequeno grupo, é na academia bíblica, é no discipulado 1+1, que a gente se torna um verdadeiro discípulo de Jesus. Por que muitas pessoas eles foram embora? Porque ninguém quis sentar, queridos. Imagina, você traz uma criança ao mundo, e você coloca a criança lá no berço e fala assim: a minha parte eu fiz, coloquei você no mundo, agora você se vira, você troca a sua fralda, você faz sua mamadeira, você vai, se você quer comer, se vira. Você vai estar matando uma criança, não vai? E com quantas crianças na caminhada cristã que nós estamos fazendo isso? A gente traz elas para Jesus, apresenta Jesus para elas, e depois a gente fala assim: se vira que a vida agora é sua. Não, Jesus, vocês vão ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas. Vocês vão ensinar essas pessoas a ter conhecimento bíblico. Para quê? Para que quando elas forem provadas, tentadas, elas possam vencer as tentações e elas possam permanecer firmes na presença de Deus. O que leva muitas pessoas a se afastarem, o que leva muitas pessoas a abandonarem a igreja, não é só o pecado que ela não conseguiu deixar, mas a maior parte é porque a igreja falhou no sentido de cuidar. Porque Jesus está dizendo: eu dei para vocês poder, vocês vão, faça outro que nem você, apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, você batiza essa pessoa, você ensina essa pessoa, para que ela agora, um crente maduro, um cristão maduro, ele possa também produzir também novos discípulos. Então, para a gente cumprir nossa missão, é tão simples, é tão fácil. Poder de Deus, servir como Jesus serviu, e ter plena comunhão com Cristo, como Cristo teve com o Pai. Olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus 28:20: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas pastor, como que Jesus não morreu?
Pastor, Jesus ele não ressuscitou, ele não subiu ao céu? Jesus não está sentado à direita de Deus? Pastor, como que Jesus fala que ele vai estar conosco até o fim dos tempos? Ele vai estar conosco através da presença do Espírito Santo de Deus. Qual que é o campo de atuação de Deus? Os céus. Deus está em todos os lugares? Deus está. Onde está o trono de Deus? Nos céus. De onde Deus governa? Dos céus. Mas Ele é onipresente, onipotente e onisciente, Ele está em todo lugar. Mas o local de operação dele é no céu. Onde Jesus ele está? Jesus ele está nos céus. Ele vai estar onde 2 ou 3 se reúnem, Ele vai, pela presença do Espírito Santo. Mas qual que é a base de operação de Jesus? À direita de Deus. Ele está à direita de Deus. E todas as vezes que você dobra o seu joelho, todas as vezes que você pede alguma coisa ao Pai no nome dEle, Ele olha para o Pai, Ele roga ao Pai por você, e o Pai concede o que você precisa. A área de atuação de Jesus é o céu. Onde o Espírito de Deus está? Ele está aqui. Onde é a área de atuação do Espírito de Deus? É em nós, queridos. É no meio de nós. É através de nós. Então a gente precisa ter a comunhão com Cristo, como Cristo tem uma comunhão com Deus. E você tem essa comunhão com Cristo quando você tem essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja. Quem está conosco todos os dias é o Espírito Santo, queridos. Ele fala, eu vou estar com vocês todos os dias. Aí a gente pode fazer uma pergunta retórica, né? Mas nós estamos com Ele todos os dias? Jesus era craque em responder uma pergunta com outra pergunta, né? Aí Jesus diz, eu estou com vocês todos os dias. Mas será que nós estamos com Ele todos os dias? João 15. Se vocês estiverem em mim, se a minha palavra estiver em vocês, vocês vão pedir tudo quanto vocês quiserem, e vocês vão receber, porque sem mim, nada se pode fazer. Se nós estamos em Jesus, Cristo é a palavra, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e a palavra agora habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Se vocês estiverem em mim, se eu através da palavra estiver em vocês, tudo que vocês pedirem, segundo a palavra, será concedido a vocês, porque sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Então, querido, é Jesus que vai pegar na nossa mão, é o Espírito Santo que vai inspirar nosso coração, para a gente compartilhar desse amor de Deus, dessa graça de Deus, dessa bondade de Deus, desse favor de Deus, às pessoas que estão desprovidas de misericórdia, pessoas que estão desprovidas da graça, pessoas que estão desprovidas da bondade de Deus, do perdão de Deus, da salvação de Deus, e elas só podem receber isso através da igreja. Olha que linda missão que Deus deu para mim e para você. Gente, essa é a missão mais importante que existe, porque dependendo do sucesso dessa missão que você executa na terra, é que você vai ser coroado no dia que você estiver diante dele. É através do sucesso dessa missão que ele colocou sobre o seu coração que você vai poder receber galardão ou não receber galardão. A gente não pode chegar lá de mãos vazias e querendo receber dele por um trabalho que a gente não realizou, queridos. A gente não poderá cobrar de Deus um presente
que a gente não fez por merecer. A gente não pode querer um tesouro nos céus, quando a gente só pensou construir tesouros na terra. Se o ID fosse algo impossível, Ele não teria deixado a nós pessoas, queridos. Todos os discípulos falharam antes do Espírito Santo. Negaram, traíram, abandonaram. Todos falharam como nós falhamos. Mas a partir do momento em que o Espírito de Deus veio no coração deles, eles pôde cumprir essa missão com muita simplicidade no coração. Essa presença do Espírito no coração deles, irmão, trazia tanta alegria, tanto contentamento, que quando eles eram presos, quando eles eram chicoteados, quando eles apanhavam, eram espancados, eles celebravam a Deus, porque eles se achavam dignos de sofrer por amor do Evangelho de Cristo Jesus. Por mais que eles sofressem, eles glorificavam a Deus, porque eles se achavam dignos de poder sofrer um pouco daquilo que Cristo sofreu tanto por amor deles e por amor de nós. Temos a mais preciosa de todas as missões: fazer alguém semelhante a nós, mas que tenha no coração a presença de Cristo Jesus. Nossa cidade. Ah, pastor, quantos habitantes tem na nossa cidade? Ah, pastor, uns falam que tem 70 mil, outros 80. Mas vamos ser que nem o IBGE? Vamos dizer que só tem 68. A maior igreja da cidade tem 2.000 membros. Tem mais umas 3 que passa de 1.000 um pouquinho. O restante das igrejas não passa de 100 membros, irmãos. Se nós formos pegar todos os cristãos de Alta Floresta, hoje nós não temos 30% desses 70 mil. Então Alta Floresta é um campo muito grande para a gente fazer discípulos, para a gente sentar com alguém e compartilhar com eles do amor de Deus, compartilhar com eles do precioso Evangelho. Nós temos que orar: dai-nos filhos, senão eu morro. Dai-nos Alta Floresta, senão eu morro. Senhor, dai-nos filhos espirituais, para que eu não seja alguém estéril espiritualmente. As enfermidades deixam muitas pessoas estéreis aqui, pessoas que iriam gerar e não podem gerar por causa de uma enfermidade, mas a Bíblia diz que Ele levou as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas dores. Por isso, espiritualmente, nós não podemos ser estéreis, nós temos que gerar filhos para Deus. Vamos ficar de pé, por favor.